Nessa aula nós vamos estudar o sistema Olá, endócrino. vamos hoje O para mais sistema é uma responsável aula, pela né? produção E nessa aula de hormônios no nosso nós vamos falar do organismo. sistema endócrino. O que é o sistema endócrino? As glândulas aquilo que endócrinas, elas são atuam responsáveis por muitas secretar vezes em conjunto com o sistema substâncias, nervoso, que são na chamadas de coordenação de hormônios, que determinadas atuam funções sobre do nosso células-alvo ou O órgão-alvos. sistema endócrino é aquele O que está são hormônios? relacionado São substâncias às químicas que são glândulas, produzidas né? por As glândulas que atuam no endócrinas, sentido que de são controlar, aquelas que auxiliar o secretam controle de alguma hormônios. função do corpo. O Ou que são seja, os nós hormônios? somos controlados São por substâncias hormônios. químicas A que carência são ou o produzidas excesso por de algum glândulas que atuam hormônio no causa sentido uma de grande controlar disfunção ou no nosso auxiliar organismo. o controle de alguma função do corpo. Aqui estão as Aqui nesse principais slide glândulas está do sistema mostrando endócrino, as ou seja, as glândulas endócrinas responsáveis que pelas nós temos, secreções ou de seja, as hormônios no glândulas nosso que corpo. produzem Estão hormônios. situados logo abaixo do cérebro, o hipotálamo e a que é hipófise. localizado Na região do do pescoço encéfalo, está a tireoide, a hipófise paratireoide, logo abaixo a está o tireoide e a timo, as paratireoide, suprarrenais, fica que localizada são na região glândulas do que ficam pescoço. situadas logo O acima timo, dos rins, né, fica logo o próximo à pâncreas, traqueia. os As ovários nas glândulas mulheres e os suprarrenais, que fica testículos no localizada homem. acima dos rins, né, o pâncreas, os ovários nas mulheres e os testículos nos homens. A hipófise, que é aquela glândula localizada na região do encéfalo, ela produz 6 hormônios, né? A tireoide produz 3 e a paratireoide produz um hormônio. As suprarrenais, elas produzem 4 hormônios, o pâncreas 2, os ovários 2 e os testículos um hormônio. A hipófise, ou também conhecida como glândula pituitária, A hipófise ela é se dividida divide em duas partes, que é a adenohipófise e a neurohipófise. A adenohipófise, ela secreta hormônios como hormônio do crescimento, ela produz o hormônio do ele crescimento, atua que é o na GH, tireoide, TSH, secretando o hormônio a TSH, prolactina, folículo atua estimulante, na glândula luteinizante. suprarrenal, que E é a o CTSH, ela atua produz o hormônio nas ocitocina glândulas e o hormônio mamárias, antidiurético. secretando a prolactina, o FSH e o LH, que são produzidos no testículo, no ovário, né, no caso da mulher. Mas todos esses hormônios aqui, eles são secretados para atuar nessas glândulas que fica logo abaixo, digamos. A hipófise, ela controla essas outras glândulas, tireoide, suprarrenais, ovários, testículos. Já a neurohipófise, que é a segunda parte da hipófise, ela secreta o hormônio ocitocina, que é responsável pela contração uterina no momento do parto, e o hormônio antidiurético, que controla a produção da urina. Aqui está a imagem da hipófise e a sua divisão, né, que foi citada anteriormente. Ela é dividida em duas partes. O que é o hormônio tireotrófico, que ele é produzido pela tireoide, ele controla a secreção dessa glândula, né? E controla também a forma quase total da tireoide. O hormônio do crescimento, é aquele hormônio citado logo no início do slide, ele é secretado pela hipófise, é um hormônio chamado GH, e que ele cessa a sua produção, ou seja, acaba quando você chega por volta dos 18, isso é muito relativo, né? Uns 18 anos, 15, 14 anos. Então, a hipófise, ela para de produzir esse hormônio, que é o GH, o hormônio do crescimento. Quando ele é produzido em excesso, o indivíduo acaba desenvolvendo o gigantismo. Quando ele é produzido em uma quantidade menor, o indivíduo desenvolve o nanismo. O hormônio adrenocorticotrófico, eles são produzidos pelas glândulas suprarrenais. Eles produzem hormônio como adrenalina, noradrenalina, que é responsável por deixar alerta em determinadas situações.
que a Já o hormônio hipófise, ela prolactina, né? controla Ela tem função do as crescimento outras das glândulas mamas, né? produtoras de Aumento da hormônios. função secretora. Por exemplo, Isso esse hormônio quando é chamado necessário ACTH, o que é processo de liberado pela amamentação. hipófise, vai controlar a atividade da glândula suprarrenais, que também são glândulas produtoras de hormônio. O hormônio prolactina é responsável pelo crescimento das mamas e o aumento da função secretora. O hormônio folículo estimulante, o HSH, tem função no sexo feminino, desencadeia o crescimento dos folículos nos ovários, secreções de estrógeno pelos ovários, estrogênio, né, que é outro hormônio, e nos homens desencadeia o crescimento dos testículos. O hormônio luteinizante nas mulheres desencadeia o rompimento do folículo, no caso induz a ovulação, secreção do estrogênio e da progesterona, e no caso dos homens desencadeia a secreção da testosterona. Ainda estamos falando de hormônios liberados pela hipófise. A regulação da hipófise anterior, o hipotálamo secreta substâncias neurosecretoras, né, fatores hipotalâmicos de liberação e inibidores. Agora os hormônios liberados pela hipófise posterior, chamado também de neurohipófise. Ele serve apenas como depósito de hormônio, né? Ele armazena dois hormônios, que é o antidiurético, controla a função no controle renal, na excreção da água. Ou seja, esse hormônio liberado pela hipófise, ele controla a questão da eliminação da urina. E a ocitocina, ela tem função de estímulo na contração muscular uterina, né? Ou seja, é um hormônio que induz a contração uterina nas mulheres no momento do parto e também ela estimula a liberação, esse hormônio estimula a liberação do leite. A tireoide, ela produz os hormônios tiroxina, triiodotironina, que são hormônios que estimulam a oferta e consumo de oxigênio, frequência cardíaca, os movimentos respiratórios e desenvolvimento dos animais. Já a calcitonina diminui a liberação de cálcio no sangue. São esses dois hormônios produzidos pela tireoide. Aqui está a imagem da glândula. Aí, o excesso desse hormônio, né, nós podemos chamar de hipertireoidismo, né, que é quando o organismo, a glândula passa a funcionar acima do nível normal, né, isso acelera o metabolismo do indivíduo. Já o hipotireoidismo quando esse hormônio ele é produzido numa quantidade menor do que o necessário. A pessoa a pessoa tem ganho de peso, os batimentos cardíacos ficam reduzidos, o metabolismo total fica muito mais lento. Já para a tireoide, que ela fica localizada atrás da tireoide, né? E a gente sempre escuta falar em tireoide, mas raramente escuta falar da paratireoide, né? Mas as duas atuam lado a lado. Ela ativa os osteoclastos, que são células ósseas nas cavidades dos ossos, aumenta a secreção do hormônio quando a concentração de cálcio cai abaixo do normal. Então, ela reduz o cálcio do sangue e aumenta o cálcio dos ossos. O pâncreas, né, ele produz dois hormônios, que é a insulina e o glucagon. Que aumenta o processo metabólico das nossas células, da glicose, quando não se tem a insulina suficiente, ocorre um acúmulo de glicose na corrente sanguínea, podendo a pessoa desenvolver diversos problemas, né, como problemas renais, problemas de visão, entre outros. Então, a insulina, que ela é produzida pelo pâncreas, ela tem que ser absorvida e metabolizada pelo nosso organismo. E o glucagon, o pâncreas também produz um outro hormônio chamado glucagon. Né? O glucagon, ele aumenta, aumenta a concentração
sanguínea com de que aumente glicose, essa né? glicose no O sangue. que acontece? A Digamos que você insulina, passou ela uma ciência reduz a alimentar, quantidade de glicose no ela sangue, tem que ela ser aumentada na metaboliza a corrente glicose sanguínea. no Então, o sangue, glucagon é né? que é Já o responsável. glucagon, ela aumenta a glicose no sangue, ou seja, quando necessário que tenha glicose na corrente sanguínea, aí o glucagon ele é responsável por pegar o glicogênio, que é uma substância que o fígado produziu, e transforma em glicose, porque a glicose ela é fonte de energia. Então, determinadas vezes é necessário que você tenha um aumento de glicose na corrente sanguínea. E quem faz com que ocorra esse aumento, esse hormônio chamado glucagon. Aí os testículos, né? Os testículos produzem secreções do hormônio masculino, a testosterona. Ela é controlada pela hipófise, né? E a hipófise também libera o hormônio FSH e o LH para que haja o desenvolvimento de características secundárias masculinas, diferenciação dos órgãos masculinos, né? As glândulas suprarrenais, que já te falei anteriormente, ficam localizadas acima dos rins, né? Ela produz hormônio adrenalina e noradrenalina. São responsáveis diretamente pelos batimentos cardíacos e pela pressão arterial. Os testículos, mais uma vez, né? Aqui mostrando, responsável pelo desenvolvimento de caracteres secundários masculinos. Esse está repetido, né? Os ovários, responsável pela secreção do hormônio feminino estrogênio, né? E também a progesterona.